Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Quitéria Cash. Hoje nós vamos ter uma discussão muito interessante sobre tradições acadêmicas, semelhanças e diferenças das tradições brasileiras, portuguesas. E para essa conversa nós trouxemos aqui dois convidados bem especiais. Primeiro, o Dux Veteranorum da Faculdade da Universidade de Coimbra. Obrigado. Matias Corrêa, seja bem-vindo. E o estudante de mobilidade brasileiro, João Segura. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Se quiserem se introduzir, fazer uma pequena introdução. Eu posso fazer sobre talvez o que é mais curioso, que é precisamente o meu título, Dux Veteranorum. Mas antes de mais, o meu nome é Matias Corrêa, sou estudante de doutoramento da Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade de Coimbra e cheguei a Dux em 2019. O que é o cargo Dux Veteranorum? Como nós já vamos perceber aqui na nossa conversa, isto de Coimbra tem coisas muitíssimo antigas. E antigamente era muito habitual precisamente o uso do latim, era fluente o uso do latim entre estudantes. E nesta coisa que nós vamos explorar aqui um bocado, que chama-se a Praxe Coimbra, que acaba por ser uma espécie de cultura paralela que existe em Coimbra, os estudantes que eram obrigados a usar o latim, como forma também de se oficializarem de alguma forma perante a sociedade geral, começavam por criar também, foram buscar os termos ao latim. Então neste caso, o meu título, que é Dux Veteranorum, significa líder dos veteranos, que é essa a tradução literal, vem precisamente daí, das heranças que nós temos, dos tempos eruditos em que se falava latim nesta universidade. Já vem desde o século XVI, século XV. Neste momento, o que é o Dux Veteranorum? Acaba por ser a mesma. É um estudante que é eleito pelos seus pares, neste caso é só entre os veteranos, e por isso é que se chama como sendo o líder dos veteranos. E há pessoas que ainda acham que é o Dux. Não tem nada a ver com monarquia. Acabamos por ser bastante democráticos, meramente mantemos a temática por uma questão de respeito à tradição, respeito às nossas origens e efetivamente achamos que serve uma coisa que os estudantes de Coimbra sempre fizeram, que era distinguir-se dos restantes futricas. Sim. E então o facto de nós usarmos termos em latim vem precisamente dessa vontade, muitas vezes, dos estudantes se quererem distinguir da restante sociedade. Muito legal. Bom, muito prazer, eu sou o João Vitor Segura, sou estudante de jornalismo na Unesp do Brasil e estou fazendo mobilidade aqui na Universidade de Coimbra, na Faculdade de Letras. A Unesp é onde? É no interior de São Paulo. Okay. Interior de São Paulo, numa cidade que chama Bauru, que tem 300 mil habitantes. E eu vim aqui conversar com vocês sobre a vivência acadêmica, porque lá no Brasil eu estou um pouco mais inserido do que aqui. Lá no Brasil eu faço parte de uma república que já tem 10 anos, então lá no Brasil é considerado mais antiga do que aqui. A gente é uma república estudantil com mais de 5 mil seguidores no Instagram, a gente faz festas quase todo ano, tem eventos, tudo. E aí eu vim aqui para dar o meu parecer sobre a vivência acadêmica, porque eu estou muito inserido lá, já estou no meu segundo ano da faculdade, antes de vir para cá, tinha virado veterano recentemente. E aí vou falar um pouquinho sobre sobre as diferenças entre a vivência acadêmica aqui em Portugal e a vivência universitária lá no Brasil, como a gente apelida carinhosamente. Então, para iniciar a nossa conversa, nosso debate, eu gostaria de perguntar, para o Dux especialmente, o que de fato são as tradições acadêmicas aqui na Universidade de Coimbra. Porque eu cheguei agora há pouco, tem 3 meses, e eu ainda estou entendendo como é que funciona. Vi que tem muita tradição, é uma faculdade muito antiga, e eu queria entender mais sobre isso. Até para explicar para o pessoal do Brasil. Claro. Então, o que nós entendemos, e há aqui um pequeno fator que eu tenho que separar, que é as tradições académicas de Coimbra são diferentes das restantes tradições académicas de Portugal. Precisamente porque a Universidade de Coimbra já vem desde 1290 e são coisas que, como referiste, foram criadas há bastantes anos. E a descrição oficial do que é que se entende por praxe académica coimbrã, que neste caso é sinónimo de tradição académica, são todos os protocolos, costumes, comportamentos e património que está intrinsecamente ligado à vida à participação do estudante com a Universidade de Coimbra. Ou seja, é exclusivamente restrito à Universidade de Coimbra. E isto vai desde a nossa própria gíria, que nós estudantes de Coimbra temos uma gíria, temos nomes diferentes do que o que nós chamamos os futricas, que são os civis, as pessoas que não fazem parte da universidade. Ou seja, vai desde a nossa própria gíria, os nossos nomes que usamos, desde o latim, desde os grelados, fitados, vai naturalmente talvez ao nosso maior ex-libris, que é o uso da capa e batina, que é um uniforme que também é restrito aos estudantes da Universidade de Coimbra, vai aos próprios mitos, à mitologia, à mitos que está por detrás da vivência académica, como por exemplo a raposa, as escadas de Dom Dinis, a bola de Dom Dinis, todas essas lendas e brincadeiras que se geram por aí, e vai naturalmente também, acima de tudo, pautar a relação que os estudantes interagem uns com os outros. Não só entre eles,
como também com os professores, porque existe um protocolo que liga também os estudantes aos professores. Ou seja, o que se entende aqui por tradição académica, como eu referi, é quase que é uma subcultura que está englobada nos estudantes da Universidade de Coimbra, como eu chamo de dizer, é um modus vivendi. Há muita gente que passa e pensa que as tradições académicas ou a praxe é meramente uma interação que nós temos com os caloiros. Só que isso é meramente a componente mais visível que Coimbra tem, e é essa a parte que ficou popularizada em Portugal, que agora todas as universidades fazem, que é a questão da praxe do gozo do calor e tal, estamos ali a brincar, mas isto não se resume na totalidade da praxe académica coimbrana, porque eu vou dar um exemplo. Eu estou de capa e batina. Eu, quando passo a porta férrea, tenho uma tradição que é colocar a capa aos ombros. É uma tradição também já muito antiga, vem do respeito que nós temos pela instituição em que estamos a ir. Eu, nesse momento em que estou a colocar a capa aos ombros, não estou a mobilizar caloiros, nem tenho lá nenhum caloiro. Ou seja, mas isso faz parte da nossa tradição. Portanto, isso é praxe no sentido de prática, protocolo dos estudantes, e não no sentido de partida, como muitas vezes se pensa que é uma simples partida, uma brincadeira que se faz com caloiros. Quando não, é muito superior a isso, é um modus vivendi, como eu falei, é uma cultura que está inteiramente consagrada só aos estudantes de Coimbra e que evoluiu durante séculos, precisamente pelo facto de nós sermos a única universidade em Portugal e que os estudantes de Coimbra eram tratados, tínhamos leis diferentes, que eu já posso explicar futuramente, éramos tratados de maneira diferente que os do Reino, e isso gerou-se essa pequena cultura dentro da própria cidade de Coimbra, com as suas particularidades, como vai desde o uso da capa e batina, as festas académicas, as nossas celebrações, as nossas insígnias, como é o grelo, as fitas, a colher, a moca, por aí fora. Ou seja, quando nós falamos em tradições académicas, tentando resumir isto in a nutshell, nós estamos meramente a referir toda a vivência académica que só acontece cá em Coimbra por ser Coimbra. Entendi. E como você disse, as pessoas, principalmente estudantes internacionais, não sabem bem de toda essa história por trás da praxe e que ela é mesmo uma instituição, né? E ela possui uma hierarquia. Sim. Poderia explicar um pouco para os nossos telespectadores dessa hierarquia dentro da praxe? A hierarquia também foi uma coisa que apareceu naturalmente com a vivência dos estudantes. Nós vamos pensar que antigamente, por exemplo, o Código de Praxe é bastante recente na história da Universidade de Coimbra. O Código de Praxe é de 1957, mas nós temos registros praxísticos de 1750, num livro que chamava-se o Palito Métrico. E já nessa altura estava lá patente uma certa hierarquia informal. E o que era a hierarquia? Era meramente uma divisão entre as experiências dos estudantes, sendo que os estudantes mais velhos eram precisamente vistos como tendo mais credibilidade do que os estudantes mais novos, que ainda estavam a ser um bocado perdidos, tinham chegado à sua nova vida, lá está, eram caloiros, eram novatos na Universidade de Coimbra e não sabiam bem como é que haviam tratar um professor, não sabiam falar latim, não sabiam fazer essas coisas. E foi precisamente essa diferença de experiências dentro da mesma sala de aula, em que tinhas sala de aula aqui entre aspas, que quer dizer aqui o campus universitário, em que tinhas os estudantes mais velhos com os estudantes mais novos, que acabou por criar as partidas que não se resumem só na Universidade de Coimbra. Este tipo de partidas existe em todo o lado, desde as empresas, desde o exército, tudo o que existe uma instituição que tem pessoas mais velhas com mais experiência, com pessoas mais novas, é muito habitual, é natural do ser humano que haja uma distinção ou até um respeito natural para com as pessoas que já estão lá há mais tempo, porque já conhecem o espaço, já conhecem como é que são as dinâmicas internas. Então, esta evolução ao longo de 5 séculos, é muitos anos, eventualmente acabou por se pautar em várias hierarquias que se cristalizaram precisamente quando nós começámos a codificar a praxe, e então deu-se um peso objetivo, como é que nós vamos distinguir efetivamente as hierarquias, que é através do ano de matrícula, ou seja, quanto mais anos eu tenho na Universidade de Coimbra, mais o subo na hierarquia, porque traduz a minha experiência na Universidade de Coimbra. E o que a hierarquia tem na praxe, o que refere é precisamente a experiência que nós temos na Universidade de Coimbra, porque nós sabemos que, enquanto cidadãos de Portugal, nós somos efetivamente todos iguais e temos o mesmo direito. No entanto, quando nós estamos no âmbito da praxe, então aí sim existem as pessoas que já estão cá há 5, 6 anos de Coimbra e que já conhecem, já foram às festas académicas todas, já tiveram o direito de participar no cortejo, já foram grelados, já foram fitados, já fizeram todo o caminho, todo o cursus honorum, como a gente chama, e como tal isso dá-lhes mais poder, entre aspas, de influência sobre os estudantes. E ao longo dos tempos isso agora acabou por ao longo dos tempos, ser cristalizado, porque a hierarquia não é uma coisa mais informal do que é agora. Nós agora estamos, com o Código de Praxe, seguimos a hierarquia muito mais rígida. Na componente que é mais visível, que é precisamente a praxe ao gozo do caloiro, é aí onde vigora, onde nós temos efetivamente os estudantes mais novos, em que há pessoas que dizem que a hierarquia é negativa, ou veem a hierarquia como ser uma coisa má, porque dizem que é uma opressão. Portanto, se nós pensarmos e analisarmos as pessoas que estão lá dentro, vão ver que a questão da hierarquia na praxe do gozo do caloiro é um ato de confiança, no sentido em que
nós todos, enquanto somos estudantes de ensino superior, somos vacinados, somos maiores de idade, votamos na nossa nação. Eu sei perfeitamente que aquela pessoa que está ali, que é mais velha do que eu, não manda mais em mim, nem tem mais poder do que isso. Mas eu, como estou aqui novo, eu vou-lhe dar a confiança para saber que o que ela está a fazer é bom para mim. E a boa praxe do gozo calor, porque naturalmente também deste maus exemplos, é precisamente quando os doutores estão lá dedicados aos caloiros. Isso é às vezes que é uma imagem que os próprios caloiros nem se apercebem, mas quando nós estamos a organizar uma praxe de gozo do caloiro, nós estamos lá para os caloiros e estamos a fazer atividades, muitas vezes com o objetivo de os integrar e de os associar. E a hierarquia vem aí, entra aí no sentido meramente de pautar entre quais é que são os estudantes que mais poder organizacional têm face aos outros, porque depois também existem muitos abusos por aí fora e a hierarquia tem que se vir a cristalizar no sentido em que, para tentar comatar precisamente os abusos das pessoas que já não são caloiras, tudo bem, já têm algum poder, já têm alguma responsabilidade sobre caloiros, só que ainda não têm maturidade suficiente para o fazer, que é o caso dos segundo-anistas e terceiro-anistas, que é de segundo ano e terceiro ano. Essas pessoas têm, sim senhor, já não são caloiros, mas também não têm direito não têm direito às honras todas do poder organizacional que a praxe confere. Por isso mesmo é que a hierarquia aí entra, não num ponto de vista para o caloiro, mas precisamente para colmatar aquelas pessoas que ainda não têm maturidade suficiente, ou vão ali armadas muito em galifões, armadas em grande, com um peito-alvo, e usar em sentidos negativos. Portanto, existem aqui várias vertentes em que se tem que utilizar. Mas, no fundo, a hierarquia nasceu de uma forma orgânica entre estudantes, advém precisamente da diferença de experiências de vida. Tem que a experiência de vida não é a experiência de saber bem ou mal uma cadeira, tem a ver com a experiência de vida. E é uma coisa que, estando escrito ou não, acontece naturalmente, como nós sabemos, nos vários memórias que estão escritas. Muito antes de haver um código de praxe, já havia uma natural inclinação para que os estudantes mais velhos tivessem mais presença e mais poder, entre aspas, do que os estudantes mais novos. Agora que a gente já contextualizou um pouco sobre como funciona a praxe aqui, o que é de fato, queria entender, João, as tradições lá do Brasil. Também, né, vim de lá, mas realmente não tenho muito conhecimento sobre o que de fato acontece e eu queria saber mais sobre a sua experiência. Olha, é verdade que tem, como o Dux falou, tem algumas semelhanças com o que acontece aqui em Portugal, então essa questão da hierarquia, isso é uma verdade, lá a gente tem também a hierarquia, é uma semelhança, mas uma verdade lá no Brasil é que as tradições acadêmicas, elas são desvencilhadas da faculdade, elas não têm relação. É como se, por exemplo, a gente tem a nossa praxe, que é chamada de trote lá no Brasil, que geralmente você faz quando você passa na faculdade, que é aquela coisa de pedir dinheiro no sinal, raspar o cabelo, se pintar, sabe quando você passa na faculdade. Mas quando você chega na universidade, é lógico que você chega sendo, por exemplo, você não tem toda a experiência de vida que as pessoas que já são da faculdade têm. Então você acaba ficando um pouco perdido, tudo, mas é raro ter essa relação pelo curso, sabe? Ter essa relação de veterano com calouro pelo curso. Isso existe, é verdade, mas é muito mais forte entre as repúblicas, por exemplo. Então, esse negócio que ele comentou, esse quesito que ele comentou do conhecimento, então de ter a hereditariedade e tudo, quando você entra numa república, é lógico que o pessoal que está mais tempo na faculdade, então, por exemplo, eu entrei em 2022, né? Eu era calouro ano passado. Então, o pessoal que era de 2017, que já tinha 5, 6 anos na faculdade, quase, ele, querendo ou não, tem mais experiência pessoal que eu, sabe? Ele tem mais uma vivência que eu. Então, quando eu entro lá, eu vou respeitar ele e eu vou ver o que ele tem pra dizer, porque, querendo ou não, ele sabe mais que eu, ele viveu muito mais desse meio do que eu. Então, ele tem muito mais coisa para adicionar. Então, por exemplo, na república que a gente tem, a república é como se fosse uma mini empresa, sabe? Você tem que cuidar, então você tem que cuidar dos eventos que você organiza, você tem que cuidar da casa, das contas, tudo, de um monte de coisa, relações com pessoas. Então, querendo ou não, quando você chega, você é um ignorante, sabe? Você não tem muito conhecimento sobre essa área, não tem conhecimento porque você acabou de passar do ensino médio, sabe? Então, tem gente que passa do ensino médio direto. Eu fui pra faculdade com 17 anos, sabe? Então não sabia nada, não fazia a menor ideia de como funcionava o mundo. E aí você chega e você vai adquirindo experiência, então você conversa com pessoas que são mais velhas, as pessoas falam, é assim que você organiza tal evento, é assim que você organiza uma casa, é assim que você lida com pessoas. Então você vai adquirindo experiência. E aí, passado o seu ano de calouro, você vira um veterano para ser referência para aquelas pessoas que entraram, sabe? Então é uma relação de respeito, é uma relação da pessoa entra, entende que você é um pouco mais velho, talvez você tenha mais experiência que ela, provavelmente, e tem um conhecimento maior, então a pessoa vai passar a te respeitar, sabe? É uma hierarquia. E é igual, é muito similar. Mas a diferença é que a gente não tem essa relação pelo curso. Então a gente não tem essa prática que ele falou pelo curso, sabe? É muito mais entre as repúblicas, sabe? Então, por exemplo, essas coisas que a gente anda aqui nas ruas de Coimbra, a gente vê os veteranos de capa e os calouros os veteranos doutores, perdão,
de capa e os calouros sentados ou abaixados, assim. Sabe, essa relação não existe no Brasil. Não existe essa coisa de, tipo, os veteranos terem que usar uma roupa específica. Isso é uma tradição, até, imagino, pela idade da faculdade, que seja muito mais antiga, pela idade da universidade, né, por ser de 1290. Pô, a faculdade é de antes do Brasil ser descoberto. Então, eu imagino que tem muito mais tradições que a gente. Então, essas questões de vestir uma outra vestimenta, de você ter um respeito entre o curso, é lógico que existe o respeito, mas ter uma hierarquia entre o curso é uma coisa muito mais antiga. É como se o Brasil ainda estivesse atrasado, sabe? E fosse chegar nessa questão um dia. Como se, por exemplo, a Unesp, por exemplo. Se a Unesp existir mais, sei lá, 500 anos, daqui 500 anos é capaz que chegue nesse nível, dos veteranos usarem uma roupa específica, de essa vivência acadêmica ser expandida para os cursos, porque a verdade é que lá no Brasil o trote é proibido, sabe, por lei. Tem uma lei na Unesp que proíbe o trote, tudo que a gente não pode fazer, sabe, um documento redigido pela própria universidade, que essas coisas são proibidas, e aí acaba que ela fica limitada só à República, porque a República é um convívio menor, sabe, querendo ou não, você mora com, por exemplo, eu morava com 20 pessoas, sabe, então é um convívio menor do que você ter que conviver do que ter que fazer essa relação com o curso todo, que às vezes são, sei lá, 50 doutores e 50 calouros, sabe. Então a República é muito menos, é um convívio menor e você consegue ter uma atenção especial. Então, eu imagino que seja por isso, até também por ser nova. Então, por exemplo, a Unesp tem 100 anos, sabe? A Unesp é uma faculdade centenária, foi uma faculdade centenária esse ano, sabe? É pouco, querendo ou não. Então, é uma faculdade centenária e eu imagino que por essa diferença, sabe? Por você não ter tanta experiência na faculdade, que você não tem essas tradições. Mas é bizarro, assim, como no Brasil é um pouco diferente. Tipo, a gente não tem essa coisa. Então eu assustei, eu achava que eu era o cara, pô, entendo da faculdade, sabe, sei como é hierarquia, tudo. Cheguei aqui, assustei, então um susto. Porque pra mim é uma coisa completamente diferente, sabe? Eu imagino que pros brasileiros seja uma coisa que, tipo, a gente nunca parou pra pensar, sabe? Eu não imaginava que Coimbra tinha tantas tradições assim. Eu sabia que era uma universidade tradicionalista, que tinha muita história, carregava muita história. Mas não era como eu imaginava, realmente. É muito mais, tem um peso muito maior. Uma coisa que a gente queria te perguntar é qual foi a principal motivação para ascender até esse cargo de Dux e como é que funciona essa... Bem, epá, tu agora vais puxar aqui puxaste aqui uma veia política. Precisamente do que estávamos aqui a falar, eu não vou tentar explicar muito porque não interessa aqui para o povo, porque é política, mas para explicar que o Conselho de Veteranos da Universidade de Coimbra, que é a instituição que eu estou aqui a representar, pequeno parênteses, ali o meu colega estava a dizer que o trote era proibido no Brasil. Cá em Portugal também já se tentou muitas proibições de tentativas de proibir a praxe, mas cá em Coimbra isso nunca vincou nem nunca irá vincar. E acontece, por exemplo, no Porto, na Faculdade do Porto e na Universidade de Lisboa também há pessoas que não compreendem o fenómeno e tentam proibir porque acham isso negativo e tal. Só que cá em Coimbra, como isto é tal e qual como nós também temos as repúblicas em Coimbra, uma panagem, as repúblicas de Coimbra, que eu imagino também sejam das brasileiras, é que é literalmente um país autogerido. A república é um país à parte de Portugal, ou seja, aquilo que Portugal declara não vale dentro da República de Coimbra. De igual forma, na praxe, um dos preceitos básicos da praxe é que só os estudantes de Coimbra é que regem a praxe de Coimbra. Nós somos literalmente uma cultura paralela e, portanto, se me vier a universidade um dia proibir a praxe em Coimbra, nós não vamos aceitar isso porque a universidade, eu pergunto sempre quantas matrículas é que o reitor tem. Ele pode ter assim, mas é que ele já não, para dizer, quer dizer que ele já não é estudante. A praxe é uma coisa dos estudantes e quando nós temos precisamente pessoas de fora a tentar vincular a praxe, aí dá problemas. E é daí de onde vem. Nós em Coimbra temos cá uma pequena particularidade também, é que o Conselho de Veteranos da Universidade de Coimbra é o único órgão praxístico reconhecido. E nós temos mesmo ligações com a universidade, por exemplo, nós fazemos curadoria com o Museu Académico, trabalhamos na queima das fitas, ou seja, mesmo na praxe, mesmo a Universidade de Coimbra reconhece mesmo, e a Câmara de Coimbra também reconhece, e o Estado também, em tempo já foi mais simpático, agora já não é tão simpático connosco, e já chegou a reconhecer a capa e batina. Isto porquê? Porque o Conselho de Veteranos, precisamente, como representamos aqui uma civilização, uma população que é bastante, como vocês sabem, nas crises académicas, a Universidade de Coimbra teve um peso muito forte na contestação ao Estado Novo. E o Conselho de Veteranos teve um papel muito forte durante o Estado Novo ao fazer as latadas e ao fazer os corteios que criticavam o Estado Novo. Ou seja, o próprio Conselho de Veteranos tem uma posição política muito forte
em Portugal, ao nível da questão da contestação estudantil, porque Coimbra, enquanto universidade, está na vanguarda da contestação estudantil. Então, nesta vertente, há muito, uma das características do Dux Veteranorum, do suposto líder, é que ele permanece no cargo vitalício. Mas é vitalício académico, ou seja, até ele deixar de estudar, até ele acabar o curso, por aí fora. Ora, isto foi muito bom durante muitos anos, até que teve aqui um gajo que teve cá 40 anos. Foi o meu antecessor. Que teve cá desde 1980 até 2019. E o problema é que, não querendo entrar muito em detalhe, mas ele chegou a uma altura que já uma pessoa já tinha 50 anos e enquanto representante estudantil já não fazia sentido. Porque nós respeitamos a tradição, sim senhor, reconhecemos que ele é o Dux, só que ele era o Dux porque ele simplesmente, o próprio Conselho de Estranhos estava ali a valorizar a burrice porque ele estava simplesmente a chumbar todos os anos e mantinha-se no cargo só para ser Dux. E isso deu uma péssima imagem, uma muito má imagem ao próprio Conselho de Veteranos. E eu, na altura, sou um amante das tradições, juntei-me ao Conselho de Veteranos enquanto veterano normal. E estava a ver que a figura do meu antecessor, que era o João Luís Jesus, que era uma pessoa com 40 anos aqui à frente de malta com 20 anos, já nem sequer já não correspondia com aquilo que nós queríamos. E foi um golpe de Estado. Porque nós tivemos que fazer um golpe de Estado, porque foi um golpe de Estado académico. Nós criámos um grupo chamado Os Conjurados 21, em que o objetivo era mesmo depor o Dux Veteranorum, e fizemos uma magna assembleia onde todos viemos e conseguimos a deposição. Depois isso funciona um bocado como o antigo Senado Romano, em que eu se quer me depor ao cônsul, eu tenho que aparecer com mais votantes do que os que votaram no cônsul na altura. Portanto, ele na altura teve 100 e tal votos, eu tive que aparecer para aí com mais de 100 votos para o conseguir depor. Porque a ideia é que se tu queres depor alguém, tens de ser mais forte politicamente do que ele. E acabou por ser isso um bocado. Foi essa um bocado a história. Foi porque eu gostava muito do Conselho de Veteranos e estava a ver que a sua imagem pública estava bastante atacada. Porque tínhamos à frente uma figura que já tinha idade para ser pai de nós. E as próprias posições deles já não se coordenavam com a atualidade dos estudantes. Eu e um grupo de veteranos dissemos, pronto, ou o Conselho de Veteranos morre, ou nós revitalizamos isto. E foi isso que me motivou um bocado a ser Dux Veteranorum. E depois há outra vertente, que eu sou o primeiro Dux Veteranorum em Portugal de estudante de doutoramento. Precisamente para tirar, porque a ideia dos Dux que existem em Portugal é que são os estudantes que estão lá há muitos anos, já chumbaram várias vezes, são os burros, são os cabos, por aí fora. E o Conselho de Veteranos na altura decidiu precisamente eleger o contrário, que é, em vez de elegermos o mais burro, vamos tentar eleger precisamente alguém que tem mérito académico. Não quer dizer naturalmente que sou o mais inteligente, mas na altura eu era o estudante de doutoramento que estava disponível e neste momento, pronto, acho que o meu próprio Conselho de Veteranos tem bastantes estudantes de doutoramento e acho que demonstra uma reversão daquilo que era, que antes eram os estudantes mais velhos e que ficavam cá mais a chumbar, e nós agora temos os estudantes mais velhos, sim, mas é porque são os que mais já fizeram mestrado, já têm trabalho científico pronto, porque nós achamos que a Universidade de Coimbra acaba por ser uma instituição de sapiência, e então os representantes máximos da sua tradição devem também ser pessoas muito ligadas à sapiência e, como tal, devem ser pessoas bastante ligadas à ciência. E a eleição após o mandato é algo novo, então? Isso é exatamente, pronto. Uma das coisas que depois eu instituí com a nova reforma do Código de Praxe foi precisamente o limite de mandatos ao cargo do Dux Veteranorum, que lá está. Tradicionalmente é até ao fim da vida académica, mas neste momento existe um limite de 4 anos. Tal e qual como um ciclo político normal, precisamente para evitar os abusos. Pode ser reeleito, mas lá está, tem que ir à votação. E o problema que se via era que no antigo modelo não havia sequer uma oportunidade para as pessoas dizerem se gostavam ou não do modo de governação do anterior. Agora, para a gente falar um pouquinho também sobre uma questão do Brasil que você colocou em pauta, que o trote lá é proibido. Então, é porque no Brasil existem muitos casos de abusos nos trotes, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre isso e como funciona nas repúblicas, se já aconteceu algum caso que tu vivenciou, como vocês lidaram com isso. Certo. Não, é uma tônica mesmo, que existe um pouco de abuso nos trotes lá no Brasil. Felizmente, eu não tive acesso com esses casos na minha república, sabe? Eu ouvi de pessoas próximas, mas já ouvi casos de pessoas que talvez eu vou dar uma expressão, mas tiravam o calouro pra uma pessoa inferior, sabe? Então beleza, você pode entender que
você, por estar mais na faculdade, merece mais respeito. Mas aí você ridicularizar outra pessoa por ela ser mais nova na faculdade, eu acho que passa um pouco do limite. Eu já vi alguns casos, já ouvi falar de alguns casos sim. Já ouvi falar de alguns casos que a pessoa, por ser mais nova, tem que fazer certas funções, sabe? Por ser mais nova que não pode, por exemplo, comer no mesmo lugar que as outras pessoas, sabe? Que é uma coisa que pra mim não faz sentido, porque acho que a verdadeira tônica da faculdade no Brasil é que a República é como se fosse uma família, sabe? É uma família que te ajuda com experiências pessoais, com experiências, bom, universitárias, experiências de trabalho, sabe? Então a República é uma verdadeira família. E aí você fazer com que a pessoa que seja mais nova que você, então, por exemplo, mais nova na família, tenha que se sujeitar a outras situações para ser aprovada, sabe? Pra mim não faz muito sentido, sabe? Pra mim acho que é um pouco de... perde a razão do que... perde a boa parte do que é a República, sabe? Então a gente tem essa tradição de hierarquia, como eu comentei anteriormente, mas tem umas pessoas, assim, algumas repúblicas, isso não em Bauru, sabe? Tem alguns casos, por exemplo, repúblicas em Piracicaba e em São Carlos, que tem tradições, por exemplo, escravocratas, sabe? Isso é, sabe, algo inaceitável. Tem várias repúblicas que já foram canceladas por causas de racismo, causas de machismo, sabe? De homofobia, etc. E porque o pessoal acaba, sabe, entendendo que por ele ser mais velho na faculdade, ele pode fazer o que ele quiser, sabe? E isso acaba, de certa forma, conferindo um abuso. Então, felizmente na minha república nunca aconteceu, sabe? A gente é muito cuidadoso com isso, a gente sabe que, por exemplo, isso é uma educação que vem desde o começo, todo mundo sabe que, beleza, você tem uma hierarquia acima, mas não é por isso que você tem que passar por cima da outra pessoa, sabe? E isso acontece um pouco, não dá pra falar que não, mas no meu alcance nunca foi, já presenciei alguns casos de abuso. Mas é proibido exatamente por causa desse abuso. Então, às vezes a pessoa, por exemplo, era ridicularizada, já teve pessoas que morreram em casos de trote, então por isso que a Unesp ela não é relacionada, a faculdade, por isso que a faculdade não é relacionada com essa vivência acadêmica é a parte. A única questão que a faculdade tem relação é da aprovação, óbvio, dos estudantes, e também com uma festa, isso não é nem a Unesp que faz, é a atlética da faculdade, que as atléticas de todas as Unesps, né, porque são várias faculdades, as atléticas que produzem e a Unesp só dá o aval, sabe? Ela só permite, mas ela não tem ligação nenhuma. Até porque já teve casos de pessoas que morreram, casos de pessoas que foram na justiça por causa dessas situações, então a Unesp ela não se envolve, sabe? É mais uma relação, como ele falou, muito mais uma relação dos estudantes com os estudantes. E aí, por essa proibição, ela fica muito mais restrita às repúblicas, sabe? Porque não é como se a república fosse um país à parte, mas ela tem, querendo ou não, uma certa autonomia. Lógico que ela tem que respeitar a lei, mas ela tem uma certa autonomia dentro dela mesmo, sabe? Então é uma coisa um pouco diferente. Mas, pelo que ele contou, assim, particularmente é uma aspiração que eu tenho, que um dia a faculdade no Brasil seja igual aqui, sabe? Porque eu entendo que é uma hereditariedade muito mais legal do que a gente tem no Brasil, sabe? Eu imagino que é um negócio muito mais natural. Sim. E aqui em Coimbra existe um movimento anti-praxe que, na minha opinião, tem crescido ultimamente, as pessoas alegando que algumas das tradições são antigas e não fazem mais sentido nos dias de hoje, e eu queria saber a sua opinião sobre esse movimento. Isso é natural, mas eu tenho a posição contrária a ti. Acho que já teve muito pior, muito pior entre aspas, porque a minha visão naturalmente é a favor do praxe, e neste caso, pronto, vendo isso como antagonismo, como sendo antagonistas de mim, já tivemos muito pior, um movimento muito mais forte. Nós tivemos um caso aqui tal e qual, muito similar, como o colega falou, que foi o caso do Meco, não teve nada a ver com Coimbra, em que morreram para aí 3 ou 4 gajos, não teve nada a ver com Coimbra. E Coimbra apanhámos por tabela, porque foram os parvalhões de Lisboa que fizeram porcaria, levaram os gajos para o mar, pronto, morreram todos afogados, e parece que afinal depois a culpa era de Coimbra. Nós não tivemos nada a ver com isso e apanhámos muito por tabela, e nessa altura sim houve mesmo muitas manifestações, efetivamente anti-praxe, por aí fora. Hoje em dia aquilo que eu vejo é que é um bocado... existe o natural da sociedade. Que naturalmente nós somos todos heterogéneos de opiniões e, portanto, há pessoas que são a favor, há pessoas que estão assim, há pessoas que estão contra. E, portanto, existe esse fenómeno e tem todo o direito de existir. E nós tenho amigos também tenho amigos em repúblicas, muitas vezes, também que já falámos disso. E é uma questão de divergências de opiniões, é só isso. Uma coisa que a praxe também evoluiu, tal e qual como também o meu colega estava a dizer, que antigamente a praxe era havia muito mais pressão para ser obrigatória, apesar de nunca ter sido oficialmente obrigatória, havia muito mais pressão para ser obrigatória. Hoje em dia, acho que já mesmo toda a gente que vai para a universidade sabe que é uma coisa completamente voluntária, opcional,
que não impacta de forma nenhuma o teu percurso académico e as pessoas aderem de livre vontade. E da mesma forma, por isso mesmo é que nós reconhecemos a legitimidade das pessoas dizerem pá, não gosto, não quero, sou contra, por aí fora. Pá, e nós temos a nossa legitimidade de continuar a existir. E pronto, e é o que é. It is what it is. Eu acredito que o movimento antipraxe tenha crescido justamente pelos casos que ocorrem de violência. Eu vejo muito isso no Brasil. Sim. E aqui eu queria saber, tipo, como vocês se posicionam em relação a isso? As violências que acontecem no trote, se... Sim, mas isso é óbvio, nós naturalmente somos contra. O próprio Código de Praxe proíbe todos os atentados à dignidade física ou psicológica do caloiro, ponto. E isso nem sequer é uma coisa de praxe, acho que isso é uma coisa de bom senso e de cidadania entre cidadãos. E eu na altura lembro que achei e continuo a achar caricato que nós tínhamos que escrever no livro, não sejam otários. É caricato, porque é que a gente tem que escrever livros? Isso deve ser bom senso entre as pessoas. Portanto, naturalmente nós somos avidamente contra isso, até porque isso mancha bastante a nossa imagem como um todo, apesar de um fruto podre não faz árvore, mas isso mancha-nos bastante a imagem. E nós temos protocolos estabelecidos com a própria universidade e com as autoridades precisamente para salvaguardar esses casos. Para salvaguardar, não, para reencaminhar, porque o Conselho de Estranhos nós não somos autoridade praxística, não somos autoridade legal e civil. E, portanto, quando há essas situações de agressões, de violações e outros casos também igualmente graves, o que acontece é que nós sancionamos secundum praxis, nós sancionamos segunda praxe e enviamos para a universidade que sanciona disciplinarmente e que, caso seja crime, envia para a polícia para sancionar legalmente essa pessoa. Ou seja, existem aqui várias instâncias. Nós já temos esse protocolo estabelecido, porque é como também já devem ter percebido, isto já são coisas que já têm muitos anos, ou seja, já não é... Estes casos maus não são de agora, sempre existiram, e o Conselho de Estranhos sempre se mostrou avidamente contra e a condenar todo o tipo de agressões ou violências ou, lá está, atentados à dignidade, seja física ou seja psicológica das pessoas. João, você falou um pouquinho sobre algumas das diferenças aqui entre Brasil e Portugal, e você, querendo ou não, sendo estudante de mobilidade, teve a experiência de ser calouro tanto no Brasil quanto um pouco aqui, apesar de você não ser efetivamente um calouro, você participou de algumas das atividades que os calouros participam. Eu queria que você falasse pra gente um pouco das diferenças, semelhanças da sua experiência aqui. Olha, no início que eu cheguei aqui, eu me tratei muito como um calouro. Falei, sabe, vou me postar como um calouro, sabe? Eu não conheço as tradições aqui, no começo não conheci, então eu falei, vou dar uma chance, porque realmente, sabe, é uma coisa, imagino que seja uma coisa diferente do Brasil, e realmente é. Sabe, então eu dei uma chance, fui em uma praxe e não foi uma experiência ruim, sabe, longe de ser, foi uma experiência realmente legal. Eu vejo que as pessoas acabaram ficando muito mais unidas, os meus colegas de sala que foram em todas as praxes ficam muito mais unidos, porque realmente cria laços, sabe, ajuda as pessoas com as experiências pessoais. Mas como eu já tinha passado um ano inteiro, sabe, de praxe, principalmente na minha república lá no Brasil, eu imaginei que não fosse, na minha cabeça, necessário passar de novo, porque aqui eu tava pra estudar, sabe, tudo, e é só 6 meses, então talvez eu fosse criar um vínculo com as pessoas e depois, sabe, eu não ia mais estar aqui. Então eu falei, não vou participar das praxes, mas vou respeitar a hierarquia, tudo, são meus doutores, sabe, a partir do momento que, lá no Brasil eu sou segundo ano, então aqui os meus doutores do segundo ano, eles falam, você é do segundo ano, você não, por exemplo, você não precisa ir nas praxes. Eu falei, não, eu vou em uma pra saber como é, sabe, fui pra ver como era. E beleza, aí depois eu conversei com eles, falei, gente, eu sou do segundo ano, tudo, imagino que por estar lá no segundo ano no Brasil e ter passado um ano inteiro de praxe, talvez eu não queira passar mais um ano. Mas em nenhum momento eu cheguei e falei assim, não, é ruim tudo, eu realmente gostei, sabe, era uma coisa que eu deveria ter ido, depois eu vejo que podia ter continuado indo. Mas a grande diferença é isso que eu comentei, de não ser algo de aqui, ser algo ligado com a universidade. Então aqui é um negócio que, como ele comentou, a universidade é legítima, sabe? Ela reconhece até certo ponto. E lá no Brasil não. Lá no Brasil a gente não tem essa relação tão forte de, por exemplo, você marcar o trote todo dia, por exemplo, marcar a praxe toda semana com os calouros, e aí cada semana ser de um jeito diferente, cada semana eles têm que cantar músicas, sabe? Lá a gente não tem músicas, por exemplo, lá a gente não tem coisas tipo, os calouros não tem que ficar enfileirados, sabe? É muito mais uma coisa muito mais liberal, sabe? Por exemplo, o que acontece lá no Brasil, da hierarquia que aqui tem é, por exemplo, quando um doutor vai falar, os calouros às vezes podem até olhar pro chão ou ficar enfileirados. Lá no Brasil o que acontece é o seguinte, quando você vai falar com uma pessoa que tem mais hierarquia que você, então é mais velha, dentro da república, às vezes a pessoa se abaixa. Então, por exemplo, de uma forma muito informal, quando a gente vai ter um dos trotes lá no Brasil,
que é o trote, por exemplo, de bebida, quando você entra, eles fazem uma hierarquia diferente. Então você coloca os mais velhos em pé, e aí depois ajoelhado, aí agachado, sabe? Pra respeitar, fazer uma escadinha, entre aspas. Então é a única forma que a gente tem que se aproxime disso, sabe? Não é uma coisa muito similar. Mas realmente a experiência daqui é uma experiência que eu fiquei muito feliz de passar por pelo menos uma praxe. Foi algo que eu gostei, algo que eu falei, é legal, sabe? Não é algo que eu deveria ter cortado, mas agora que já tá no final, sabe? No final da minha passagem, então eu vou embora daqui a pouco, então agora que tá no final da minha passagem não adiantaria eu voltar e continuar fazendo parte. Mas essa grande diferença é do fato de não ser legitimado pela faculdade a partir do momento que você não tem reincidência, sabe? A praxe do Brasil é quando, por exemplo, é dentro da República e é quando dá na telha, sabe? Por exemplo, aqui em Portugal não, aqui no Portugal tem um calendário, sabe? Lá no Brasil é como se fosse largado, a universidade ela não se impõe e é uma tradição exclusivamente dos estudantes, sabe? A universidade não tem nada a ver e ela é como se fosse, entre aspas, largado. Aqui em Portugal não, aqui em Portugal ela tem um calendário, por exemplo, tem uma pessoa que rege as praxes, sabe? Então é completamente diferente, mesmo que talvez lá no fundo a vontade seja a mesma, da hierarquia, a vontade do respeito, a vontade de você passar as experiências pessoais para as pessoas que acabaram de entrar na faculdade, ajudar as pessoas que acabaram de entrar na faculdade, mas é de uma forma diferente, sabe? Até por essa diferença de idade das faculdades, como eu comentei antes. E já que o João falou da experiência dele como caloiro quando chegou aqui, eu queria muito saber a sua experiência no ano de caloiro aqui na universidade. Foi muito engraçado, porque eu sequer estava ali como o João, porque eu sou do Algarve, que é o sul de Portugal. Eu não fazia puta ideia que isso existia, zero. Eu só ouvia falar, Coimbra é a cidade dos estudantes, pá, eu odeio Lisboa e odeio Porto, porque são as metrópoles, eu não sou nada gajo de metrópoles. E então, como Lisboa e Porto, eu podia ter entrado, mas não gostava mesmo de ir para essas cidades. Escolhi para Coimbra. Pá, eu não fazia a mínima ideia. Não sabia o que era uma capa e batina, não sabia o que era o negro, não sabia o que era praxe. Usava aparelho, tinha cabelo à tigela, pronto, mochila, andava aí todo meio fanhoso também. Era um puro calor, as pessoas olhavam para mim e diziam, caloiro, achavam todo. Era muito disso, mas no geral correu bastante bem. Mas eu lembro, por acaso, do meu primeiro dia, que foi mesmo muito, muito marcante, que foi esse choque cultural, porque efetivamente mesmo eu sendo de Portugal, não fazia a mínima ideia que isto existia. Que foi no primeiro dia, nós chegamos cá ao curso, e temos também uma febrada, habitualmente, temos a praxe habitual, em que nós estamos ali todos em fileira, estamos ali os doutores a mandarem postas por cada, e nós calores estamos a tentar fazer o melhor que podemos, a existir. E depois a seguir há uma febrada, que é até muito mais informal, de convívio e tal, então estamos lá. E eu sou do Algarve, meu pai é pescador, e eu sempre comi peixe. Pá, a minha dieta é 95% peixe. E eu chego cá e na minha caloirice, nunca tinha estado numa febrada, e eu perguntei, então, mas uma febrada isto é o quê? Isto é febras? E o doutor que estava lá no grelhador, que por acaso ficou o meu futuro padrinho, virou-se para mim e disse, não, caleiro, para você não há febras. O que a gente faz é, nós pegamos um papo seco, que é o pão, metemos na grelha, e você come o pão seco, só com o sabor a carne. E eu, ok, que é bom. E ele percebe precisamente a fazer isso, pega no papo seco, pumba, mete ali o pão na grelha, tosta ali um bocadinho o pão e dá um pão de volta. E eu fico ali todo contente a comer, a pensar, já estou a fazer amigos. E depois olhava para os meus colegas, todos eles a comerem um pão com uma febra lá dentro. E eu a pensar, cunhas, malditos. E isso foi uma praxe que ele me fez. Não foi uma praxe de humilhação, foi uma praxe que ele olhou para mim e disse, olha para este coitado, aqui veio do Algarve, não faz a mínima ideia, vou aqui para gozar um bocadinho com ele. E a malta teve-se toda a rir de mim, do calor que estava ali a comer um pão seco, todo contente da vida, a pensar que já estava a fazer amigos. Esse foi a minha primeira praxe. Marcou-me para eu, na altura não me percebi, estava loado completamente, mas serviu-me bastante bem para um gajo que veio para cá, sem amigos nenhum, sem familiares, porque eu caí um bocado de paraquedas, sem nada. Deu-me uma porta incrível para o curso e para aquelas pessoas que futuramente são as minhas amigas e quase minha família. Ou seja, esse primeiro dia, por acaso, marcou-me muito positivamente, porque eu cheguei ali ao meu curso, e lá está, não é a República, mas é o curso, e vi, pronto, isto vai ser a malta com que eu vou ter que sofrer agora durante os meus próximos 5 anos, e vão ser os meus amigos. E nesse aspecto, o primeiro dia marcou-me bastante. Depois, ao longo do meu ano de calor, foi isso, era calor, e às praxes, algumas faltavam, por aí fora. Sempre quis muito usar a capa e batina, porque acho que é um uniforme que é elegante, é bonito. Há uma coisa fantástica que eu agora sei, que na altura não me aprecio, mas que é, o modelo da capa e batina tem mais de 100 anos. O modelo que nós usamos é exatamente o mesmo que se usava já em 1910.
Isto para dizer o quê? Que a própria Capibatinia, enquanto vestuário, sobreviveu à moda. Que é uma coisa que é bastante rara na moda. As modas duram duas seasons, por aí fora. Depois muda-se logo uma coisa. A Capibatinia não. A Capibatinia passaram 100 anos e ela permanece elegante na moda atual. E eu sempre vi que a Capibatinia tinha uma certa elegância. A própria capa em si era uma coisa muito bonita. Epá, não venham com o Harry Potter, eu acho que isso é uma comercialização parva da Capibatinia. O Harry Potter é que veio da nossa Capibatinia e não o contrário. A nossa elegância é que deu a magia ao Harry Potter. E eu sempre via a Capibatinia como sendo uma coisa que eu queria utilizar. Via a malta chamarem-se doutores, doutor aqui, eu vi, epá, fogo. Eu sou estudante de ensino superior, eu quero seguir, vi os doutores como um exemplo. E isso acabou também por moldou bastante a minha personalidade, moldou bastante o meu caráter, fez-me crescer bastante como pessoa. E deu-me uma personalidade e uma maturidade também que eu vejo que é diferente, por exemplo, dos meus outros colegas das outras universidades que não tiveram esta escola que Coimbra dá, porque nas outras universidades, se calhar, estás num curso superior para fazer o curso, para tirar o diploma. Eu quero tirar o diploma para trabalhar. Enquanto em Coimbra não. Nós aqui em Coimbra estamos aqui mesmo a viver, nós estamos mesmo a viver a vida académica, temos uma vivência, por isso é que nós falamos em vivência, enquanto nos outros cursos é estudar. Eu vou às aulas, vou para casa, estudo, volto, saio à noite de vez em quando e pago 50 euros, táxi só, enquanto cá em Coimbra não. Cá em Coimbra, como isto faz mesmo parte da nossa vivência, ajuda, nós não estamos só cá a tirar um diploma para ser engenheiros, para ser médicos, para ser jornalistas, por aí fora. Nós estamos mesmo aqui a crescer como pessoas e acho que quanto mais velha tu reparas nisso, a diferença que uma pessoa formada em Coimbra tem de uma pessoa formada das outras universidades. Não quer dizer que sejam pior, ou não estou a dizer se é pior ou se é simplesmente diferente. E isso tudo começou no meu ano de caloiro, que se eu ainda tinha dúvidas se Coimbra tinha sido a melhor escolha ou não, completamente esclarecidas, Coimbra para sempre. Só pontuar uma coisa que ele comentou e eu me recordei aqui que bati na minha mente. Lá no Brasil a gente não tem uma vestimenta para doutores e calouros, por exemplo, mas a gente tem uma forma de você reconhecer um calouro na faculdade, que é assim, geralmente os calouros quando tem alguns eventos, algumas festas, eles sempre vão fantasiados ou pintados de alguma forma. Então, por exemplo, na minha república a gente já foi pintado de Fred Mercury prateado, então inteiro de prata, já foi pintado de oncinha. E outra coisa é o cabelo. Então, por exemplo, quando um calouro entra na faculdade, lá no Brasil, ele não fica com o cabelo normal, o cabelo dele é cortado. Então você tem diversos penteados ao longo do ano, e diversos penteados ridículos, sabe? Diversos penteados com logos, diversos penteados, por exemplo, o meu cabelo por um bom tempo foi o meu cabelo com um cifrão, que é o logo da minha república atrás, sabe? Então, é uma forma de você reconhecer o calouro. É uma tradição que a gente tem lá no Brasil, em todas as universidades, então tem isso na Unesp, que é a universidade pública, na USP, que é a universidade, principalmente nas públicas, então na Unesp, na USP, na Unicamp, que são faculdades ali em São Paulo e públicas. E aí você tem essa tradição e isso não foge. E outra coisa também é que lá na faculdade todo mundo tem um apelido, sabe? Todo mundo tem um apelido e ninguém é chamado pelo nome. Então aqui, por exemplo, eu sou João, você é o Manuel, ele é o Dux, todo mundo... Beleza, Dux é um cargo, sim, sabe? Mas, por exemplo, a gente é chamado pelo nome aqui. Lá no Brasil, não. Lá no Brasil a gente é chamado pelo apelido. E o apelido geralmente vem das piores histórias que você fez, então, das histórias mais ridículas que você fez, ou de uma pessoa que você parece, sabe? É uma tradição também, sabe? Mesmo que não seja vinculado com a faculdade. Muitas pessoas têm um apelido na faculdade e outro apelido dentro das repúblicas, sabe? E aí acaba ficando no apelido das repúblicas porque é algo muito mais forte, é uma tradição muito mais viva do que a tradição dentro da faculdade, que é quase inexistente. Sim. Aqui tem um apelido, né? O nome de batismo. Não, aqui também há. É a mesma tradição. Falando sobre batismo, teve uma mudança, né, recente que proibiu os batismos fora de época. Não foi uma mudança, foi uma correção. Pronto. O que aconteceu aí foi, como foi, depois do Covid, perdeu-se o correto. Sim. E a tradição é o batismo ocorre na latada, durante o cortejo da latada. Ponto. Porquê? O cortejo da latada simboliza o quê? Simboliza precisamente a entrada dos caloiros no ensino superior, a mudança de vida, a entrada numa nova vida, em que eu agora já não sou, lá está, um estudante do ensino secundário ou ensino médio, como dizem no Brasil, eu agora sou um estudante do ensino superior e tenho aqui a minha nova família, os meus novos amigos, por aí fora. Isso acontece no início do ano letivo. O que ocorreu com o Covid foi que, como deixou de poder haver cortejos, nós fizemos um decreto em que permitimos que as pessoas batizassem ao longo do ano, em vez de haver um cortejo no dia. As pessoas, organizavam-se em grupos pequenos, e organizavam-se em grupos pequenos e iam fazer o batismo. E o que ocorreu foi que deixou de cair essa limitação do Covid, mas as pessoas continuaram a fazer os batismos fora
fora da latada. E nós achámos que isto já estava-se a perder completamente a tradição original, que é o batismo na latada. Então este ano saiu um decreto precisamente a decretar que os batismos têm que voltar à normalidade do que é tradicional em Coimbra, que é o batismo na latada, para significar isso, porque não faz sentido um caloiro que já está há 6 meses na universidade estar a celebrar a sua iniciação, que é isso que já estava a acontecer. Nós estávamos a ter batismos em maio, em abril, que era antes da queima das fitas, que é quando um caloiro acaba o seu ano. E é o que eu estou a dizer. A iniciação dá-se no início, não se dá a meio do ano, nem no fim. E o que estava a ocorrer é que as pessoas estava-se a perder completamente o significado do batismo, que é um ritual de iniciação, para ser, que é uma coisa que nós também achamos, mas isso tem a ver com um bocado da nossa doutrina, que é uma doutrina um bocado mais austera ao nível do caráter. Por exemplo, nós somos, a praxe académica é contra o vaidosismo e o individualismo. E o que nós estávamos a reparar era que os batismos muitas vezes serviam para os doutores mais velhos, os padrinhos, irem vangloriar os seus 5 ou 6 afilhados que tinham a título pessoal. Ou seja, havia ali o foco do batismo, deixou de ser o caloiro e a entrada do caloiro no ensino superior, e passou a ser: eu sou o padrinho, sou um gajo porreiro, tenho 8 caloiros, quero mostrar os meus caloiros todos à cidade. O foco deixou de ser o curso, passou a ser a pessoa. E nós somos contra isso, contestamos isso, porque mais uma vez, eu posso ser o Dux Veteranorum, sou o estudante mais hierarquicamente elevado na academia, eu visto-me exatamente igual ao caloiro. A capa e batina é exatamente a mesma. Os caloiros podem usar a capa e batina, já agora, só para esclarecer isso. E a nossa própria praxe, vocês vão ver, nós vestimos todos de preto, vestimos todos de igual, precisamente porque existe existe um espírito geral em que tu sacrificas um bocado a tua personalidade. E, portanto, tudo o que é vangloriação pessoal e individualismos, a praxe por si só é um bocado contra. E o que estava a ocorrer com os batismos fora da época era que eu já referi, que as pessoas estavam em vez de usarem aquilo como ritual de iniciação para o caloiro, estavam a usar aquilo para si próprios. E foi nesse aspecto que saiu um decreto este ano, que não é que proibiu, mas simplesmente reinstaurou a normalidade que nós tínhamos até 2019. Mas você não acha que essa correção prejudica alguns estudantes que às vezes tiveram algum problema e chegaram atrasados aqui na universidade, mas ainda querem participar dessas tradições? Isso. Ou aí está, mais uma vez, aí não passa com a imagem que vocês vocês aí passa com a imagem que vocês têm do batismo, que é aqui a questão é, pronto, a ideia que vocês têm é que é o padrinho que vai fazer o batismo do curso. Isso está correto, tudo bem. Mas isto não é obrigatório, nem é necessário, isto não é condição. Porque, mais uma vez, e no meu curso nós temos muito isso, e particularmente escolas de segunda fase que chegam cerca de uma semana antes da latada, ou até mesmo, se calhar, estudantes de mobilidade chegam depois. O que acontece é, nesses casos, porque o batismo é uma celebração do curso, não é das famílias dos caloiros. Portanto, mesmo que o caloiro chegue só há 2 ou 3 dias, é o curso que está lá para o receber. E, muitas vezes, se tiver lá o padrinho, sim senhor, o padrinho vai fazer. Mas se não tiver, é um estudante mais velho que nível do curso, muitas vezes é o meu caso, eletro, que é o meu curso, nós batizamos todos os caloiros ao mesmo tempo. Aliás, não é todos ao mesmo tempo, mas todos os caloiros, no dia, são batizados, independentemente de terem padrinho ou não. Se tiverem padrinho, o que se faz é que, se tiverem padrinho, então dá-se a honra ao padrinho de batizar o caloiro. Se não, é o curso que dá. E portanto, não se perde, essa componente de se perde é injusta, é no sentido em que vocês ainda, como não sabem a escola tradicional, habituaram-se a isso, que é: eu tenho o meu padrinho leva-me. E o que nós esclarecemos é que não é incompatível que tu, enquanto padrinho, efetivamente tenhas os teus 4 ou 5 afilhados e depois faças um jantar privado, faças a tua celebração e celebres com eles isso. Desde que isso não se sobreponha ou se substitua ao batismo da latada, que são coisas diferentes. E o que acontece muitas vezes, e que é perfeitamente plausível, por exemplo, mesmo um estudante que venha depois da latada, arranja ao seu padrinho, sim senhor, e é batizado, tudo bem, pode ser batizado na latada seguinte, mas já é batizado enquanto doutor, não enquanto caloiro. E isso é perfeitamente plausível de acontecer. O que não pode acontecer é haver eventos ao longo do ano que se sobreponham ao que deve ocorrer efetivamente no dia da latada. É como estar a celebrar o Natal na Páscoa. Tu podes fazer isso? Claro que podes. Mas tu apareces de Pai Natal em Abril, as pessoas, está parvo, é para óbvio, não faz sentido, é alguém que está a gozar, não leva as coisas a sério. As pessoas podem fazer isso? Podem, mas o nosso trabalho é defender e definir o que é considerado como tradição académica. E, portanto, que é o que nós fazemos. Nós dizemos: olha, a tradição académica é assim, isto é
isto é a nossa doutrina. Pá, e pronto, depois as pessoas seguem e outras pessoas pronto, não seguem. Pronto, acaba por ser isso. É porque o que chega a gente é que apenas os padrinhos podem... Não. É tanto que quando saiu a notícia e tal, os calores ficaram preocupados porque tinham acabado de chegar, não tinham feito conexões com ninguém assim, pra escolher alguém pra batizar. Porque a ideia que era passada eram que padrinhos ou madrinhas se Mas batizavam. é essa a ideia que está errada, que é esse individualismo, porque mais uma vez não é do padrinho. Que se tiver, o padrinho tem a honra de, mas é o curso. Entendi. Isso é uma iniciação do curso. É o curso que dá as boas-vindas ao caloiro. Pronto, é meramente e isso, e eu reparo, porque foi isso, tivemos o Covid e nós perdemos ali 2 anos em que isso não pôde ocorrer, e como a maior parte dos cursos, particularmente na Faculdade de Letras, são de 3 anos, é o suficiente para se perder, perdeu-se. E havia muita gente que achava, não, isto sempre foi assim, não. E vou perguntar a pessoas mais velhas, aos veteranos, de 2019, nós arranjávamos sempre o padrinho, sempre antes da latada, são cerca de 3 ou 4 semanas, só o mais chato é a segunda fase, mas a segunda fase são batizados à mesma. Aliás, inclusive, nós nos bons cursos, não querendo estar aqui a dizer mal, os calores que não têm padrinho são à mesma também fantasiados na latada, porque na latada é um cortejo em que a gente disfarça os calores com latadas e por aí fora. E nós fantasiamos todos. Não interessa se tem padrinho, senão o nosso curso reúne, decidimos, olha, este ano a nossa brincadeira vai ser, vamos todos vestidos de Pokémons. Cada um vai ser um Pokémon. Os gajos escolhem e nós vestimos todos independentemente de ter padrinho ou não ter padrinho. Depois a que me passou para criar foi que, como nós no Covid demos essa competência aos padrinhos, porque não podia haver um cortejo grande, não podia haver ajuntamentos, durante o Covid, sim senhor. Agora vamos voltar à normalidade, que é de volta ao curso, como um todo, porque depois o problema dos padrinhos é isso, é os individualismos, porque vocês depois, em vez de estarem como uma equipa grande, sou aqui o curso de Geografia, sou aqui o curso de Jornalismo, vocês estão lá, sou eu e aqui os meus 5 amigos. A vossa relação é perfeitamente legal e boa, e é ótimo que aconteça, mas isso não se pode sobrepor à performance da equipa no geral. E o que a praxe defende e que reconhece é a equipa, ao invés, muitas vezes, do individualismo, porque a história nos diz, enquanto estudantes de Coimbra, é que a nossa força está precisamente na nossa união enquanto estudante de Coimbra e não enquanto caloiro tal, afilhado tal, filho tal. Bem claro. E, João, queria te perguntar. Eu sei que no Brasil, uma das coisas que mais acontece assim, visto em tradições acadêmicas e tal, é os eventos entre universidades. Eu sei que na minha cidade, Fortaleza, tinha Intermed, Interjures, e aí eu queria saber mais sobre isso, como é, tipo, as repúblicas vão, organizam, ou é uma coisa à parte também? Sim, isso tem entre as repúblicas acabam organizando. Então, por exemplo, já vi casos de 2 repúblicas fazendo festa junto, já vi casos de repúblicas indo, por exemplo, pro Internesp, um caso, né? O Internesp esse ano foi em Araraquara, então já vi casos de repúblicas de Bauru, que é de onde eu estudo, indo para Araraquara, para ficarem hospedadas em outras repúblicas e acabam criando essa conexão, sabe? Então isso você tem esses eventos entre as repúblicas. Mas esses casos de, por exemplo, o Intermédio, os jogos jurídicos, que são casos, por exemplo, os jogos jurídicos acontecem nas faculdades, por exemplo, a PUC, a USP, sabe? A economia, que são jogos universitários, eles acabam sendo organizados pelas atléticas e as repúblicas elas frequentam, certo? As repúblicas acabam jogando, elas frequentam e aí elas criam relações entre elas, sabe? Então esses eventos, tipo, você tem as ligações entre universidades de outras cidades, sabe? Por exemplo, o Internesp você tem ligação entre todas as Unesps, então você vai o pessoal de Araraquara, o pessoal de Bauru, o pessoal de São José do Rio Preto, vai o pessoal de Assis, sabe? Vai de todas as repúblicas, todas as Unesps do estado. E aí você tem, sei lá, 3 dias pra ver o máximo de gente que você consegue ver de outras Unesp, sabe? Porque são 3 dias de festa, sabe? Tem os jogos, óbvio, e aí os jogos acabam sendo universidade contra universidade. Então, por exemplo, o final desse ano do futebol masculino, por exemplo, acho que foi o Unesp de Bauru e o Unesp de Araraquara, sabe? E aí você vê, é um clima muito legal, porque as equipes jogando, fora tem as torcidas, sabe? Então você acaba criando um vínculo entre as universidades e acaba criando uma própria rivalidade. Por exemplo, a Unesp é 14 vezes campeã do Interunesp, a Unesp de Bauru. Araraquara, que se eu não me engano é a segunda, tem 5 títulos, sabe? Algo muito, muito menor. Então aí você cria essa rivalidade e você cria uma conexão muito boa entre as outras universidades também. Mas mais forte entre as repúblicas, porque as repúblicas acabam sendo, por exemplo, muitas pessoas que jogam no time, muitas pessoas que são da Atlética são de repúblicas. Então, você cria essas relações entre as repúblicas porque, querendo ou não, os eventos são feitos para as pessoas e muitas pessoas moram em repúblicas. Então, por exemplo, um evento em outra cidade, a república inteira vai, e aí ela fica alojada em outra república, e elas ficam amigas, aí, por exemplo, na próxima vez que for um evento na casa da república X, elas vão também, ficam alojadas, sabe, volta a ter conexão.
E aí você vai criando essa relação entre as cidades. Mas isso parte muito mais das repúblicas do que das atléticas, sabe? Mesmo que as atléticas sejam responsáveis por organizar esse meio. As atléticas são, por exemplo, aqui, tipo a AC, sabe? É numa época específica do ano? Varia muito, varia muito. Por exemplo, o Interunesp, ele sempre é por volta de outubro e novembro, certo? Mas, vira e mexe, tem festas em outras cidades que as repúblicas decidem ir e aí ficam alojadas em outras repúblicas, sabe? Então, tem o Interunesp, ele é sempre em outubro e novembro, e o Integra Inter, que é uma outra festa também, um pouco menor, é sempre em março/abril. Então, querendo ou não, você tem 2 vezes no ano que você vai ver pessoas de outras repúblicas se você for nas festas. Lógico que é um investimento caro, que, pô, um monte de coisa, atração de nível nacional, tudo. Mas aí você vai para outras cidades, fica alojado em outras repúblicas, já que é mais de um dia, e aí depois cria essa relação, e aí quando for a festa na sua cidade, a outra república vai e fica alojada, sabe? Continua essa relação. É um negócio que acaba sendo muito comum e é uma forma de você integrar entre as cidades, por exemplo. Existe algo semelhante aqui em Portugal? E se não há interesse de existir algum evento entre universidades, entre diferentes universidades? E existe, temos a FADU, que é a Federação Académica do Desporto Universitário, que organiza exatamente isso. São vários eventos. Temos os Campeonatos Nacionais Universitários, que é... Só que não está ligado à componente tradicional. É inteiramente da componente esportiva. Não é que seja incompatível, mas nós o que temos, e as celebrações que temos, era isso que quis puxar, tem a ver com as festas académicas, mais nomeadamente a Queima das Fitas. A Queima das Fitas tem toda uma componente esportiva, nomeadamente a regata internacional, o Rally da Queima das Fitas e jogos de futebol por aí fora. Enfim, também existe uma ligação entre as várias universidades, neste caso ligada à Queima das Fitas. O que ele falou realmente foi o que eu fui lembrando, deve ser a queima das fitas daqui, então, em comparação assim. E durante a sua reeleição, no início desse ano, você citou um projeto que era a Semana da Capa e Batina, que ocorreu em abril, se não me engano. Exatamente. E eu poderia explicar para os nossos telespectadores o que era esse projeto e como ele surgiu, qual era a intenção desse projeto? A Semana da Capa e Batina é uma semana, por exemplo, para divulgar as tradições académicas. Pronto, é meramente isso. É uma semana em que nós tentamos divulgar as partes que são menos conhecidas da praxe académica, porque já falamos aqui do trote, da nossa praxe, do gozo do calor, toda a gente conhece, toda a gente passa. Isso é talvez aquilo que nós menos queremos divulgar, porque já está tão divulgado. Então nós tentamos divulgar nesta semana as outras componentes que são menos conhecidas, como por exemplo os refúgios de Baco, que são as tascas tradicionais académicas, neste caso é o Pinto Moelas, as próprias repúblicas. Nós temos jantares nas repúblicas de Coimbra todos os dias. No ano passado, neste ano em que ocorreu, houve as novas instalações do Museu Académico. O Museu Académico mudou de sítio, foi para novas instalações. Aí houve também feito uma inauguração de novas instalações. Foi feita uma exposição de decretos históricos, porque decretos são os nossos documentos, é o decreto de lei, que são escritos em latim e que alguns deles são muito bonitos, porque são obras de arte que são feitas. Antigamente eram mais do que agora. Nós fizemos uma exposição disso. Pronto, o objetivo da Semana da Capa e Batina foi precisamente divulgar componentes da tradição académica que são menos conhecidas e mostrar precisamente a abrangência que toda a nossa praxe académica tem, que não se resume só ao gozo de calor, mas sim às várias vivências académicas. Eu queria fazer uma pergunta sobre a questão dos jogos, né, e tal. Teve um caso no Brasil que foi bem comentado recentemente, que foi o caso do intermédio das meninas jogando vôlei. E aí teve um caso de assédio, né, dos estudantes que estavam assistindo. Eu queria saber como isso é visto pelas repúblicas e como elas se comportam referente a isso. Eu não sei como a gente já tinha te perguntado sobre a questão de inferioridade, do calor e tal, mas nesse caso do machismo em si, queria saber mais sobre isso. Então, esse foi um caso que eu tinha visto faz um pouco de tempo, então eu ainda estava no Brasil, e foi um caso que a gente comentou na sala da nossa república por um tempo, e todo mundo chegou na mesma conclusão, que era algo absolutamente inaceitável, absolutamente nojento. Então a gente viu ali e falou, pô, isso aí, pessoal, nunca pode acontecer com a gente, sabe? Porque é um negócio realmente importante. Mas isso acontece e, por exemplo, entre as repúblicas é sempre mal visto isso, porque, querendo ou não, provavelmente é mal visto entre todas as pessoas que têm um bom senso.
Mas o que acontece lá em Bauru, por exemplo, a gente teve a volta dos jogos entre as repúblicas pela primeira vez desde 2016. Em 2016 a gente tinha o Interraps. O Interraps é um jogo, são várias modalidades entre as repúblicas. E em 2016 um estudante faleceu por uma das competições era quantidade de bebida. Se não me engano ele bebeu 23 shots de alguma bebida destilada e acabou vindo a óbito. E aí os jogos foram cancelados, então nunca mais a gente teve Interraps. E aí esse ano eu comandei com outros 3 colegas de república, a gente comandou a volta do Interraps, só que só na modalidade de futebol. E aí foi mais um teste, sabe, pra gente ver como seriam as próximas edições, foi pra ver como o pessoal ia se comportar. E assim, foi um sucesso, o pessoal adorou, sabe, todo mundo agradeceu, tudo. Foi um momento muito legal, porque foi um momento de integração entre as repúblicas, sabe. Talvez as repúblicas não tivessem tanta integração entre eles, então foi um momento de muita integração. E aí, por exemplo, você comentou, como que é pra gente? A gente ficou tão abismado com isso, sabe, que eu fiquei prestando atenção e assim, eu não vi nada relacionado a machismo, nada relacionado a assédio nesse evento, sabe? E o meu irmão, um outro parênteses, o meu irmão, ele é um estudante também de uma universidade pública e também de uma república, mas em Ribeirão Preto, ele estuda na USP, e ele me conta várias histórias do Interraps e também isso nunca acontece, sabe? Entre as repúblicas eu acredito que o pessoal tenha um pouco mais de bom senso, porque, assim, pode ser um pouco estranho que eu vou falar isso, mas não me surpreende isso ter acontecido numa universidade particular, sabe? Na universidade pública acredito que o pessoal tem um pouco mais de senso com essas questões, e realmente não me surpreende ter sido feito num jogo de uma universidade pública, de uma universidade particular, perdão. Onde o pessoal talvez não tenha tanto senso quanto a gente tem, porque a gente tá realmente, a gente é da universidade pública, sabe? A gente sabe as situações, a gente tem, querendo ou não, um pouco mais de atenção com esses pontos do que o pessoal que, sabe, tá ali pagando a universidade, às vezes é meio ignorante, sabe? E não ignorante porque não sabe, ignorante porque é ignorante de verdade, sabe? Não é porque ele não vai atrás do conhecimento, ele vai, mas ele, como ele, entre aspas, tem dinheiro, ele não precisa se preocupar com essas questões, sabe? E aí na universidade pública eu sinto que isso tem um pouco mais de apelo, sabe? Na universidade pública particularmente, eu nunca vi isso acontecendo, sabe? Eu sei que é uma verdade que existe alguns casos, como eu comentei, em Piracicaba e São Carlos aconteceram alguns casos de assédio, não só de escravocrata, mas assédio sexual também. E aí, mas isso muito mais antigo, sabe? Tanto que eu fiz um trabalho sobre isso, inclusive precisava até puxar no celular para ver se eu conseguia encontrar ele. Mas nas universidades públicas, eu imagino que isso não seja tão uma tônica, acredito que sejam mais casos isolados. E a gente realmente reprime qualquer situação relacionada a isso, a assédio, a abuso, sabe? Porque para nós é algo que a gente tá ali para aprender a viver em sociedade, a gente tá ali para ensinar as pessoas a viverem em sociedade, e aí isso não é algo que deve ser aceito quando você tá vivendo em sociedade, sabe? Então a gente reprime completamente. Bom, nosso tempo está acabando aqui, acho que dá tempo para mais uma pergunta. Eu queria perguntar para você sobre as tertúlias e qual seria a função delas e para o povo, para os brasileiros que não conhecem também entenderem um pouco mais o que é a tertúlia. Bom, a tertúlia historicamente era um grupo de pessoas que se reuniam para discutir um tema. Não é uma coisa restrita à praxe, é uma coisa que fazia parte da sociedade portuguesa. Havia tertúlias de livros, por aí fora, Books Club, por aí fora. O que acontece em Coimbra é que temos umas tertúlias de praxe, que são grupos auto-vinculados de estudantes, que acabam que se reúnem para organizar praxe um bocado como talvez uma república, só que sem casa. É isso. Não são reconhecidos pela praxe por várias razões históricas por várias razões históricas, mas sim, elas existem, é um grupo de praxe. O fenómeno transcende como, por exemplo, talvez na Faculdade de Letras, aliás, na Faculdade de Letras nós temos as turmas com 20 alunos, temos os cursos com 40, 50 alunos, e aí é fácil nós agarrarmos nesse grupo todo e marcarmos o praxe. O fenómeno das tertúlias nasceu com a necessidade, porque em direito, como são 400, e é mesmo muita gente, acabou por haver uma necessidade de fazer uma triagem dos calores por várias famílias, por assim dizer, que neste caso se autodeclaram tertúlias e acabam por se só mobilizar entre eles, mas isto às vezes gera muitas relações, muitos conflitos, é uma posição muito sectária do curso de Direito, que vai precisamente contra as virtudes comunais que a praxe tem, por isso o Conselho de Estranhos não os reconhece oficialmente enquanto tertúlia, mas reconhece naturalmente o direito que eles têm e o direito deles de existirem, de agarrarem nos calores e de fazerem as suas coisas, mas eles fazem exatamente o mesmo, aquilo que acontece num curso que está só ligado a um curso,
existem direitos ligados às famílias, porque o curso de Direito é imensamente grande, é muito grande, tem 400 pessoas, 400 pessoas todos os anos, e é difícil, de facto, nós conhecemos isso, mobilizar todos de uma só vez. E então eles acabam por fazer, separados por grupos pequenos, que são dedicados a isso, e então é aí onde nascem as tertulias de praxe. Bom, nosso tempo está acabando, então a gente vai encerrar. Muito obrigado a vocês dois pela presença. Muito obrigada, gente. Fiquem ligados no próximo episódio do Quitéria Cash. Obrigado. Tchau.